pessoal, tudo bem? Mais uma aula então para o Enem. Então agora vamos falar sobre o triângulo retângulo e aqui eu mostrarei em pequenas aulas, em vídeos gravados, em curtos vídeos, as principais características, o que nós precisamos entender sobre o triângulo retângulo. Porque aqui com o professor Joca a matéria é vista de um jeito mais simples e mais fácil de entender. Então, no primeiro tópico nós vamos falar sobre as razões trigonométricas. Então, apresentaremos um triângulo retângulo, aonde aqui nós vamos conhecer algumas características desse triângulo. Nós temos aqui um triângulo, para que ele seja considerado retângulo, ele vai ter que ter um ângulo reto, aqui um ângulo reto. Eu vou nomear esse triângulo com os vértices A, B e C, tá certo? Aqui eu tenho um ângulo qualquer, um ângulo B, e aqui eu tenho um outro ângulo, que é o ângulo C. Então, conhecendo isso aqui, eu tenho então os lados do triângulo, Tenho que saber o nome dos lados do triângulo. Esse lado que está voltado para o ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Então, nós temos aqui a chamado hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de cateto. Esse é um cateto e o outro aqui também é um cateto. Ah, legal então, Então, agora vamos ver um pouquinho das características. De acordo com o teorema de Pitágoras, ele afirma que a hipotenusa ao quadrado, que eu vou chamar de Azinho, e o cateto de Bzinho e o outro cateto de Czinho, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. E o Pitágoras provou isso através desse triângulo aqui, aonde ele subdividiu, pegou os lados 3, 4 e 5, que são chamados números pitagóricos, e dividiu o lado em 3 partes, formou um quadrado com 3 partes, depois dividiu um quadrado com 4 partes e depois o outro lado, a hipotenusa com 5. Então, se você contar aqui, na verdade, um quadrado de lado 3 por 3, eu vou ter 9 quadradinhos, o quadrado 4 por 4 eu vou ter então 16, e se eu somar isso aqui, vão dar 25 quadradinhos. Ah, que legal! Então, a partir daí, nós vamos falar sobre relações trigonométricas que envolvem ou está envolvendo aqui os ângulos. Então, vamos considerar que esse ângulo C aqui é o meu ângulo chamado ângulo alfa. Então, eu tenho a primeira relação, que é o seno do alfa. O seno do alfa, eu vou pegar o cateto oposto ao ângulo. Então, eu tenho o cateto oposto dividido sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa, eu chamo de seno. Então, vamos observar aqui, qual que é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o cateto C. Então, nós temos aqui o C sobre a hipotenusa, que é o A. Entendi. Entendeu você? Então, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Já uma outra relação, que é muito importante também, é o cosseno do alfa, que é o cateto adjacente, o cateto que está próximo aqui ao ângulo, sobre a hipotenusa. Então, eu tenho o cateto adjacente sobre a hipotenusa, observando o ângulo C, qual cateto que está adjacente? É o cateto B. Então, eu tenho o B sobre o A. Muito interessante. Uma outra relação também que é muito importante é o tangente de alfa. Tangente de alfa é o cateto, aí eu vou colocar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ah, legal. Quem que é o cateto oposto ao ângulo alfa? O cateto oposto é o C. E o cateto adjacente? O cateto adjacente é o B. Então, C sobre B. Uma observação que é muito importante. Além dessas aqui, nós temos ainda o chamado cotangente. Cotangente é o inverso da tangente.
Cotangente é o que? É 1 sobre a tangente de alfa. E o outro aqui que é também secante. Secante de alfa, secante nos lembra normalmente o seno. Mas como é o inverso, então nós vamos pensar que o inverso do seno é o cosseno. Então é o cosseno do alfa. E o outro, a parte que é muito importante, é o cossecante. Olha, cossecante lembra seno, mas nosso pedido é o inverso. Então vai ser o quê? Seno de alfa. Então aqui nós estamos aqui a relação seno, cosseno, tangente. Aparece de vez em quando o cotangente, que é o inverso da tangente, a secante, que é o inverso do cosseno, e o cossecante, que é o inverso do seno. Então vamos à prática? Essa é a hora que eu mais gosto. Vamos lá. Este exercício aqui, um exemplo, seja ABC um triângulo retângulo de cateto x e 2x. Determine seno de alfa, cosseno de alfa, tangente, secante, cossecante e cotangente. Então vamos, primeira coisa, desenhar o triângulo. Uma vez que eu tenho um triângulo retângulo, eu vou imaginar o seguinte, olha, eu vou nomeá-lo A, B e C, de tal maneira que eu tenho aqui um lado, cateto, né? Esse aqui, o maior, é a hipotenusa, um cateto vai ser, o menor vai ser x, e o maior vai ser 2x. Então é o seguinte, de acordo, e o ângulo, né? Esse ângulo, o ângulo alfa, eu vou estar colocando exatamente aqui. Ele foi dado que este ângulo alfa é aqui. Tá certo? Determine o ângulo alfa é aqui, que eu vou determinar esse ângulo alfa. De acordo com os conceitos anteriores, o que é o seno? É o cateto. Mas eu não tenho a hipotenusa. É importante. Então vamos usar o teorema de Pitágoras. Vou chamar essa hipotenusa aqui de um y qualquer. Então a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado, a soma dos quadrados do cateto. Então vai ser x ao quadrado. Importante aqui, ó, 2x ao quadrado. Então meu y ao quadrado vai ser x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Somando isso, eu vou ter 5x ao quadrado. Tirando raiz dos dois lados, eu vou ter que y é igual a x raiz de 5. Então aqui eu estou, o x sai, né, devido a ser ao quadrado, e o 5 fica lá dentro. Então meu y agora, eu já sei quanto que vale a minha hipotenusa, que é x raiz de 5. Muito bem, então agora eu posso usar. O que é seno? É cateto oposto, olha, x sobre a hipotenusa, que é x raiz de 5. Bom, simplificando o x com x, eu vou ter que 1 sobre raiz de 5. Normalmente, uma resposta, se for uma questão aberta, ela pode aparecer dessa forma. Mas se for uma questão fechada, de repente ele vai racionalizar. Como que é isso? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 5, eliminando a raiz embaixo, no denominador. Então, 1 vezes raiz de 5, e raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Raiz de 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então, a resposta está aqui. Agora, o que é o cosseno do alfa? É o cateto adjacente, que é o 2x, sobre a hipotenusa, raiz de 5. Então agora que eu vou simplificar o x com x, então eu vou ter 2 raiz de 5. Faço novamente a racionalização e eu vou ter aqui 2 raiz de 5 dividido por 5. Então agora vamos partir para a tangente. A tangente é o cateto oposto x sobre o cateto adjacente 2x. Simplifico, vai dar meio. Olha que legal. Gente, chegou a hora da secante. O que é a secante? A secante vai lembrar o seno, mas na verdade é 1 sobre o cosseno. Olha, o que é o cosseno? O cosseno eu achei que é o quê? 2 raiz de 5. É o inverso. Então é raiz de 5 sobre 2. Tá certo? Muito bem. E agora, vou falar aqui sobre o... Então, o cossecante, ele lembra o
Cosseno, mas é o inverso, então é o seno, né? E qual que é o seno que eu achei aqui? 1 sobre raiz de 5, ó. Eu tenho ele aqui, né? A princípio a resposta é essa aqui, ó. Eu tenho essa resposta, tenho esta resposta aqui, tá certo? E essa aqui é o meu secante. Então, sobre o seno é raiz de 5 sobre 1, que é raiz de 5. E agora, cotangente é 1 sobre a tangente do alfa. A tangente é meio, o inverso do meio é 2. Então, muito simples e muito fácil. E bons estudos. Até mais.